Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de A Dona. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Agora me conta uma coisa, vocês acham justo a Valentina ficar com o José Miguel? Ou alguém aqui torce para que ela tenha ficado então com o Alonso? Deixem sua opinião aqui abaixo, é muito importante pra gente. E não se esquece de me contar também de onde você está assistindo a esse vídeo. O padre procura então o José Miguel para o alertar que não é correto ele procurar a Ivana para esquecer de Valentina. Eles se referem então a Ivana ter ido procurá-lo. José Miguel não entende e pergunta ao padre sobre o que ele está falando. O padre o alerta sobre o escorregão que ele teve com a Ivana. José Miguel diz que nenhuma mulher no mundo será capaz de fazer ele esquecer de Valentina e diz que o que houve com Ivana foi um erro e uma traição ao amor que ele sente por Valentina. No dia seguinte, a Valentina vai na cozinha e a Benita pergunta se a Valentina, dormiu bem. Valentina responde que sim e pergunta se a Benita, também dormiu bem e como que vai os enjoos. A Benita responde que vai levando. A Valentina pergunta se ela está tomando os remédios dela na hora certa e a Benita responde que sim. A Valentina pede para que ela jure, então a Benita jura. Depois a Valentina pergunta se ela sabe como o Alonso acordou. A Benita responde meia fria e diz que não sabe não e que faz muito tempo que foi dar uma olhada nele, mas ele ainda estava dormindo. A Valentina diz que espera muito que ele se recupere logo para poder ir embora logo da casa dela. A Benita responde que isso é tudo que eles todos estão querendo. Depois a Benita pergunta o que ela quer para o café. A Valentina diz que não quer nada porque vai ter que sair e a Benita diz que adoraria que ela conseguisse se reconciliar com o José Miguel. A Valentina diz que confessa que estava disposta a ir no dia anterior procurá-lo, mas que infelizmente naquele momento eles encontraram o Alonso todo machucado. A Benita fica ali, revoltada e diz que bela de uma hora que esse homem foi novamente entrar na vida dela, aquele monstro. A Valentina diz que apesar que... E a Benita solta logo o grito e diz apesar de que... A Valentina responde que o que acontece é que ela nunca teve a oportunidade de saber se realmente ela teria deixado de amar ele, o Alonso. A Benita, por sua vez, um pouco assustada, pergunta o que ela pensa agora e a Valentina responde que quando ele deixou ela plantada na igreja, ela logo teve ódio dele com todas as forças dela. E depois que ela soube do passado negro dele, ela ainda sentiu mais raiva e desconfiança por todos os homens. E que talvez lá no fundo ela temesse que quando ela voltasse a vê-lo, pudesse ressurgir o grande amor que ela pensava ter por ele. A Benita, com um pouco de medo da resposta, mas pergunta agora o que é que ela sente. Então ela revela que agora ela entende que o José Miguel é o grande amor da vida dela. Benita cuida de Alonso, que está totalmente irreconhecível após a surra que ele levou de Rodrigo. Benita acha melhor ele ir até o médico, mas ela então brinca com ele que do tipo de paciente seria melhor chamar um veterinário. Valentina pede então a Gabi que vá então em busca do Dr. Felipe na cidade para que ele possa ir até lá, mas que ela vá em segredo para que o José Miguel não fique sabendo. Gabi manda que Valentina vá atrás de José Miguel. Valentina diz que não pode ir, deixando o Alonso naquele estado em sua casa. Gabi suspeita então que Alonso está amolecendo então o coração da nossa Valentina novamente, mas ela garante a Gabi que não, pois ela se sente culpada pelo que aconteceu a Alonso e ainda mais por ele estar em sua casa e se tratar também de um empregado seu, no caso Rodrigo. Gabi diz que ela não tem culpa e manda então que ela vá buscar então José Miguel para poderem então se reconciliarem de uma vez. Valentina diz que não pode ir, muito mais com Alonso em sua fazenda, e ela não quer que José Miguel fique sabendo, pois ele não aceitaria então que Alonso ficasse sobre o mesmo teto que ela.
Então, é melhor então ela se aliar a outra coisa, porque para ir então buscar o José Miguel para se reconciliarem, não, pois ela não poderia mentir sobre isso. Gabi chega então com Felipe, tarde da noite, na casa então de Valentina e dá de cara com quem? Com Horácio, que pergunta o que Felipe faz ali. Gabi gagueja, mas vai bem rápido ao assunto e diz que ele veio por causa de Benita, que não está bem. Gabi desconversa e Horácio diz que veio vê-la. Gabi então leva o Felipe até o andar de cima. Ao chegar lá, Felipe questiona por que ela mentiu. E Gabi diz que José Miguel não pode saber que Alonso está ali, pois ficaria com ciúmes de Valentina e isso não seria bom. Felipe também quer saber em seguida se ela e Horácio estão juntos. E ela enrola ainda mais, mas não responde. Gabi desce para falar então com Horácio e o tirar de lá o mais rápido possível. Daí, ela é rápida e chama ele para ir para uma cidade vizinha para que os dois possam sair, curtir e passear um pouco juntos. O Alonso pede para que ele diga se ele vai ficar bom e o Felipe pede para que ele não esquente porque vai sim sobreviver e o Alonso diz que é exatamente isso que ele espera, sobreviver. O Felipe diz ao Alonso que para a costela dele voltar a colar, ele tem que fazer repouso absoluto. O Felipe ainda receita um analgésico forte para ele, porque no dia seguinte ele não vai conseguir nem se mexer e que ele só volta na segunda para ver como ele está. Então Felipe receita a medicação, o Alonso agradece a ele e o Felipe responde que não tem de quê, porque a obrigação dele é atender qualquer paciente sem importar a simpatia que ele tenha por ele, porque isso está no juramento. Depois ele vai embora. Já o Alonso fica ali, se peidando de dor e ao sair, a Isabel pergunta ao Felipe como que ele está e o Felipe responde que ele está bem, mas na medida do possível. Valentina, por sua vez, se aproxima e já vai perguntando se o Alonso já pode ir embora. E o Felipe imediatamente responde que não, porque isso não será bom para ele e que também deixou uma receita para ele e que é bom eles providenciar isso logo. E recomenda que ele não saia daquela casa por alguns dias. E depois ele vai saindo, só que a Valentina não gosta dessa conversa e questiona se ele, o Alonso, realmente tem que ficar ali na casa dela. O Felipe volta e responde que sabe muito bem que isso pode ser muito ruim para eles e pior ainda para ela, a Valentina, mas que as condições que ele, o Alonso, se encontra, não existe outra alternativa não. Ele tem que ficar. A noite cai e Ivana está deitada quando José Miguel chega para falar com ela e questiona quem era o homem que estava com ela, pois Jesus os viu juntos e ele não mente. Ivana pensa rápido e diz que ele não veio atrás dela, e sim dele para poder falar com ele sobre a Valentina. Ivana também diz a José Miguel que tentou a todo custo fazer com que Alonso fosse embora, mas ele acabou não indo e ela teve que convencê-lo conversando. Daí, José Miguel diz: "E para convencê-lo a ir embora, você o beijou?" Ivana então se faz de vítima de imediato e diz que isso não é verdade. Então José Miguel pede que ela não minta, porque Jesus não mente. Se ele disse que viu, é porque viu. Daí, Ivana se enfurece e diz: "Pois bem, agora esse menino mentiu, pois eu não o beijei. Pois esse garoto sabe que te amo e ele deve estar com raiva, porque quer que você fique com a Valentina e não comigo. Por isso ele foi correndo até você para contar que Alonso esteve aqui e ainda mais contar que me viu beijando ele." José Miguel então está desapontado com Ivana e diz para ela não continuar mentindo. E ela diz que deveria se sentir ofendida por isso, mas que olhando bem para o lado da situação, ela deve estar então se sentindo bem melhor agora após isso, pois ela acha que ele está com ciúmes dela e isso é um bom sinal.
Ele sorri e engola o sorriso de segundos e diz: que ciúmes, ciúmes não. Mas o que me mais desagrada, Ivana, é saber que você está mentindo mais uma vez para mim, que enquanto você jura amor por mim, você se encontra com outro homem, e isso eu não vou permitir que você me faça de bobo. José Miguel então sai com raiva e Ivana fica pior ainda e jura então vingança ao menino Jesus. Então, essas são as emoções do próximo capítulo de Adona. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e muito obrigada por sua audiência.